Olá pessoal, eu sou André Barbieri. E eu, a Simone Shibashi. E esse é um podcast especial, como não poderia deixar de ser, dedicado ao internacionalismo de combate do Trotsky, que está fazendo aí o seu 80º aniversário desde o seu assassinato, né, no dia 21 de agosto de 1940, quando se cumprem então 80 anos, né, desse acontecimento, que o Trotsky foi assassinado pela contra-revolução stalinista, especificamente pelo Ramon Mercader, né, em Coyoacán, no México, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, como um personagem que poderia causar enormes problemas para imperialistas e stalinistas que sabiam que a Segunda Guerra seria parteira de novas revoluções. E nós estamos aqui para mostrar que o Trotsky foi a cara do marxismo revolucionário no século XX, contra o stalinismo e imperialismo, e para defender o legado e a atualidade do marxismo revolucionário do Trotsky hoje. Abro aspas aqui para o Trotsky: é tão viável colocar os problemas evolucionários no marco nacional quanto jogar xadrez em uma só casa do tabuleiro. Fecha aspas. E essa sentença muito interessante do Trotsky atravessa como um fio vermelho a força lógica de todos os escritos, cartas e discursos desse grande dirigente da Revolução Russa de 1917, né? Junto ao Lenin, o Trotsky é o grande expoente dessa ideia simples, mas cujo caráter incontestável seria considerado quase que uma heresia, né, pela burocracia stalinista monstruosa. O destino da Revolução Russa estava desde o início vinculado ao destino da Revolução Mundial, para o Trotsky e para os bolcheviques. E nesse novo momento da crise econômica mundial, com as tendências, né, que a gente veio discutindo aqui no nosso programa, da depressão econômica em 2020, o acirramento das disputas geoestratégicas entre os Estados Unidos e a China, com o recente ciclo da luta de classes que aí varreu o mundo em 2019, nem falar do Black Lives Matter agora nos Estados Unidos, esse legado internacionalista e proletário do Trotsky é muito importante para seguir sem um modo de uso, né, Si? Exatamente, André. O Trotsky é o grande expoente do internacionalismo proletário do século XX, né, e tem um valor e um posicionamento que ele compartilhou com Lenin, os bolcheviques, e que ele pode levar além, assim, por ter vivido até 1940, né, justamente como você falou aí, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, pode analisar uma série de fenômenos como o surgimento do fascismo, do nazismo, o que fez com que ele pudesse também aí estruturar o combate à nefasta burocratização stalinista, né, que é uma das questões que a gente vai ver nesse programa. A gente que faz parte da fração trotskista vem intervindo teórica e praticamente nos fenômenos atuais da luta de classes, porque a gente acha que isso é absolutamente atual. Então a gente vai falar disso mais para frente, né? Mas esse valor ao qual eu estava me referindo, que o Trotsky tem, de fato sempre existiu para o marxismo revolucionário desde a fundação do socialismo científico. O Marx e o Engels, eles escreveram no Manifesto do Partido Comunista de 1848 que a classe trabalhadora não tem pátria, né? Sendo que a sua atividade política era nacional só na sua forma, na luta cotidiana contra a burguesia e o seu Estado Nacional, mas ela era e sempre foi internacional no seu conteúdo, por emanar-se aí aos objetivos de todos os trabalhadores a nível mundial. E, de fato, né, a emancipação de uma classe mundial, que dissolveria aí os antagonismos de classe em todos os países, dissolvendo inclusive as fronteiras nacionais, né, ou seja, os próprios países tal como a gente conhece, não poderia ser um processo que se concluiria senão no terreno mundial, né? E o Marx e o Engels, eles estavam tão cientes disso que eles discutiam, acima de tudo, em termos de programas mundiais, né? Então a gente tem aí, ao contrário do que se diz, vários registros da obra do Marx das décadas de 1850 e 1860, em que ele escreve, por exemplo, como a revolta dos cipais na Índia era o maior aliado do proletariado europeu na batalha pela Revolução. E como escrevia também que a possibilidade de uma revolução mundial podia estourar em primeiro lugar na China, né? Como parte aí da resistência contra o colonialismo britânico durante a Primeira Guerra do Ópio, enfim, vários elementos aí que mostram essa relação. Muito bem lembrado, Si. E aqui no programa, que vai ser mais longo hoje, justamente por boas causas, né, para a gente poder recuperar esse legado internacionalista do Trotsky, vale muito a pena voltar a entender as bases, né, do marxismo, como você mencionou, porque tanto Marx como Engels, eles levavam com muita seriedade, né, nesse mesmo período que você está citando, a defesa do povo negro escravizado nos Estados Unidos, né, batalhando para organizar a classe trabalhadora inglesa para enfrentar o seu governo, que apoiava os confederados escravistas do Sul, né,
durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, que foi de 1861 a 65, além da defesa que os dois faziam, né, dos irlandeses, dos poloneses, contra o governo britânico, os governos russo e francês. Então é uma enorme tradição, né, internacionalista do marxismo revolucionário, desde a sua fundação, e isso está no DNA do trotskismo, né, que é o marxismo revolucionário da nossa época. Discutir um programa de emancipação do proletariado e dos povos oprimidos do mundo todo nessa época, né, de crises, guerras e revoluções. E essa concepção do internacionalismo proletário, ela caracteriza por excelência o pensamento político do Trotsky, que era taxativo. A ausência desse valor internacionalista era um dos primeiros traços do oportunismo nas demais correntes do movimento operário. Gente, o Trotsky não tinha meias palavras, isso dividia águas para ele. Por exemplo, as organizações da antiga social-democracia que pertenciam à Segunda Internacional, muito antes da sua capitulação histórica em 1914, quando eles votaram os créditos de guerra da burguesia europeia, inauguraram a época imperialista, né, obrigando os trabalhadores de toda a Europa a se massacrarem uns aos outros na Primeira Guerra Mundial, esses partidos concebiam o internacionalismo como uma simples federação de partidos nacionais, né, que tinham muito pouca coisa em comum, além da aversão ao controle internacional de cada um desses partidos, né, do respeito aos próprios estados nacionais e da velha tática testada de almejar o poder através da conquista gradual e pacífica de cargos parlamentares. Esse era o internacionalismo, entre aspas, da Segunda Internacional. E a história mostrou que essa concepção não tinha nada de internacional e fortalecia a integração dos trabalhadores de um país com seu próprio Estado Nacional, subordinando esses trabalhadores aos interesses da classe dominante e das fronteiras nacionais, né, da sua burguesia. E isso era a abdicação absoluta, né, de uma das máximas do marxismo, que os proletários não têm pátria, né? Como Marx e Engels escreveram no Manifesto Comunista, né, Si? Exatamente, André, não é à toa, né, que o Marx e Engels terminam o Manifesto Comunista falando trabalhadores do mundo univos, né? Era uma questão estratégica, não era só uma questão de solidariedade internacional, né? E essa noção que você estava dizendo aí do falso internacionalismo da social-democracia internacional, a gente vai encontrar fundamentos parecidos, né, do que depois vai estar nas bases do stalinismo e da sua teoria, entre muitas aspas, né, reacionária do socialismo num só país, que na prática significava a abolição do direito da revolução para todos os povos do mundo em benefício dos privilégios da casta burocrática que o Stalin representava, né? Então, antes de chegar nesse ponto, você mencionou aí, que é interessante da gente retomar, a crítica ao internacionalismo organizativo da Segunda Internacional, né? E eu gostaria também, para ajudar nessa discussão, de ler uma passagem do próprio Trotsky, que é de uma carta de 25 de agosto de 1930, que ele escreve para o periódico oposicionista La Vérité na França, em que ele diz o seguinte, agora é o Trotsky dizendo, abre aspas aí, né? O internacionalismo proletário em nossa época, no pensamento e na ação, não deriva da homogeneidade ou semelhança das respectivas situações nacionais, mas de seus indestrutíveis vínculos recíprocos que existem apesar das profundas diferenças que as separam. Era precisamente a velha social-democracia a que pensava que todos os países avançavam pelo mesmo caminho, uns na frente e outros atrás, e que bastava intercambiar suas respectivas experiências nacionais nos congressos que se celebravam às vezes. Essa concepção levou, consciente ou inconscientemente, ao socialismo em um só país e se complementava perfeitamente com a defesa nacional e o social patriotismo. Olha que interessante isso, André. Agora, fecha aspas, sou eu de novo falando, né? Veja que o Trotsky, ele traça justamente essa linha de continuidade entre o nacionalismo, né, social-democrata, que entregou milhões de trabalhadores à chacina da Primeira Guerra Mundial, essa guerra imperialista, né, com que viria a ser depois o pilar teórico, novamente entre aspas, porque toda vez que a gente fala de teoria do stalinismo, sempre entre aspas, né, na destruição de todos os processos revolucionários na década de 1920. Então ele vê essas duas questões ligadas, né? Claro, e isso se dá por condições objetivas da época, né, como você está mencionando, dessa época de crises, guerras e revoluções, segundo Lenin, que estão vigentes até hoje. O Trotsky era bem ciente de que a economia e a política mundiais, elas não se reduziam à mera soma dos componentes nacionais. Muito pelo contrário, ele sempre dizia que a economia e a política nacionais são apenas algumas partes características de uma totalidade orgânica mundial.
como ele diz na obra, né, a Revolução Permanente, a economia mundial é uma realidade superior que submete e integra todas as particularidades nacionais a um todo orgânico. Essa concepção é uma ferramenta teórica e estratégica indispensável para nós, contra todo tipo de nacionalismo burguês, ou mesmo soberanismos de esquerda, ou essa teoria, como você diz, que é sempre muito, entre aspas, do socialismo num só país. Imaginem que hoje, na França, gente, o Jean-Luc Mélenchon, né, que é um dos líderes do neorreformismo francês, ele é visto como uma saída, né, à esquerda do Macron, né, pelo afundamento também do Partido Socialista Francês, e esse cara defende um soberanismo estatal de esquerda, né? O que seria isso? Uma espécie de versão supostamente progressista do nacionalismo xenófobo da extrema-direita da Marine Le Pen. Mas isso é um retorno ao Estado Nacional, como sair da crise capitalista, quando a gente sabe que as fronteiras nacionais são um limite que asfixia o desenvolvimento das forças produtivas da humanidade e que as guerras mundiais foram, de fato, uma sublevação das forças produtivas contra a forma política do Estado-nação, segundo o Trotsky mesmo. Então, não à toa, esses neorreformismos, como é o do Mélenchon, como é o Podemos, lá na Espanha, que hoje dirige, né, o Estado imperialista espanhol com o PSOE, todos eles são contrários à revolução e à luta dos trabalhadores contra o Estado Nacional. Readquirem aquela velha ideia, né, que a gente está criticando aqui da social-democracia, da Segunda Internacional, sem ter nenhuma ligação nesse caso, né, deles com a classe trabalhadora. Não à toa esses fenômenos, né, reformistas não tiveram nenhuma participação nos processos de luta de classes, como os coletes amarelos em 2018 na França, ou dos trabalhadores do transporte franceses contra a reforma da Previdência do Macron em 2019, né? Muito pelo contrário, né, André? Essas forças aí neorreformistas que você está citando, elas têm justamente no nacionalismo um dos fundamentos de princípio, né? E isso leva a desastres políticos importantíssimos. Vamos lembrar que o Podemos na Espanha, né, que é do Pablo Iglesias, ele apoiou a monarquia espanhola, contra o direito da autodeterminação do povo catalão, né? Dizendo que se tratava aí de defender a integridade do Estado espanhol. É uma vergonha, né? Uma vergonha absoluta. E é uma vergonha também que alas da esquerda brasileira passaram anos dizendo que o Podemos espanhol e o Syriza na Grécia eram a nova esperança da esquerda mundial, né? Então, justamente essas alternativas neorreformistas que chegam aí com essas posições escandalosas. Enfim, de tudo isso, o que é interessante a gente dizer sobre o Trotsky é que ele tinha uma concepção oposta pelo vértice a esse atoleiro do neorreformismo, que ajuda a gente a combater o nacionalismo e o soberanismo também, né, do Estado burguês em todas as suas formas e vertentes. Por exemplo, para o Trotsky, o internacionalismo proletário era um fundamento para a construção do partido, depois da decadência da Segunda Internacional. A gente viu isso claramente com o Partido Bolchevique, com a construção dos partidos comunistas a nível mundial, logo depois do triunfo da Revolução de Outubro de 17, e com a edificação aí da Terceira Internacional. Então, essa sólida disciplina internacional na ação, que buscava construir os jovens partidos comunistas na Terceira Internacional, fundada pelo Lenin e pelo Trotsky em 1919, se opunha justamente a essa visão estreitamente nacional, né, que é incapaz de enxergar de verdade o caráter e os nexos internos da nova época, e batalhavam para que essas ideias revolucionárias se cristalizassem em fortes partidos comunistas em nível nacional, centralizados internacionalmente, que conquistassem aí a imensa maioria dos trabalhadores na luta contra a burguesia mundial, né? Entendendo os trabalhadores como uma classe internacional. Então, como dirigente da Terceira Internacional e responsável pela seção francesa, a abordagem do Trotsky, ela era profundamente internacionalista, sempre foi. Essa é uma característica fundamental do Trotsky, né? E, de fato, em março de 1922, logo depois do terceiro congresso da Internacional Comunista, em 21, o Trotsky ele escreve, né, uma carta que ficou célebre aí ao jovem Partido Comunista Francês, cuja política ainda apresentava marcas profundas da herança da Segunda Internacional, da qual vinha a maioria dos militantes, né? Então, a primeira crítica às sobrevivências do passado incompatíveis com a nova internacional era substituir a disciplina internacional nação por uma platônica soma de partidos nacionais, né? E o Trotsky já coloca essa crítica bem abertamente desde o início, né? Não tinha dúvida, né? Isso era uma preocupação programática, porque o Partido Comunista Francês,
Ele foi conformado após a ruptura, né, do Partido Socialista, então havia muitas reminiscências, muitos vestígios aí de uma visão nacionalista das tarefas dos trabalhadores, né, Si? Exatamente, e o Trotsky, ele insistia justamente, aí sendo consequente com o próprio Lenin, né, com Marx, que na nossa época imperialista, e mais fundamentalmente com Lenin, que foi quem levou a definição da época imperialista de forma mais acabada adiante, mas o Trotsky insistia que nessa época imperialista, ou seja, da economia e da política mundiais dirigidas pelo capitalismo, não existia mais espaço para que nenhum partido comunista pudesse estabelecer o seu programa tendo essencialmente em conta só as condições e tendências do seu desenvolvimento nacional. Não existia isso, não era possível, a economia estava integrada, a política cada vez mais integrada, o sistema internacional sacudido por guerras, né? E isso valia igualmente para a União Soviética, como para qualquer outro país capitalista. Então, essa crítica que o Trotsky faz, ela vai se estender a todas as tendências que se reivindicavam marxistas, mas que consideravam que primeiro se deveria construir uma organização nacional e depois que essa organização fosse grande, tivesse consolidada, que você podia pensar numa conexão internacional. Veja que em nenhum momento o Trotsky é contra a construção de organizações nacionais. O que ele está dizendo é que essa construção nacional não pode estar desligada de uma estratégia internacionalista, né? Então é incrível como hoje no Brasil a gente vê organizações que se dizem trotskistas, mas que não tem nenhuma conexão internacional, que não buscam construir organizações revolucionárias em nível internacional, não possuem nenhum balanço sobre o desmembramento das suas ex-correntes internacionais, não tiram nenhuma lição, o que é evidente que para o Trotsky a noção de que o nacional é o alicerce e o internacional é o teto se perde na prática dessas correntes, né, André? Sim, nossa, isso é muito importante, porque na nossa época a gente está relembrando esse aspecto fundamental do pensamento do Trotsky, e que mais do que na época do Marx e do Engels, é crucial reconstruir uma internacional da Revolução Socialista. E isso exige, como a Simone estava mencionando, um elo de ligação inquebrantável entre as organizações nacionais e as internacionais. Eu tenho alguns documentos aqui que valeria a pena a gente discutir, porque essa era a base da crítica do Trotsky, por exemplo, a seção alemã da oposição de esquerda, em janeiro de 1931, numa carta que ele escreve sobre o centrismo e a Quarta Internacional. Lembrando aqui que o conceito de centrismo está vinculado às correntes no interior do movimento operário que oscilam permanentemente entre a reforma e a revolução. E que são bastante heterogêneas entre si. O Trotsky ele teve muito cuidado em debater com cada tipo, né, do centrismo marxista durante a década de 30. Então ele criticava, nesse caso, a oposição de esquerda, né, na Alemanha em 1931, contra a indiferença dessa organização na Alemanha diante dos problemas internacionais, e que levava a colocar a disciplina do grupo alemão, por exemplo, acima da organização internacional. Esse sim é um traço marcante, né, do centrismo. Que não compreende, né, como dizia o Trotsky, que na época atual somente é possível construir um partido revolucionário nacional como parte de um partido internacional. Aqui eu citei o Trotsky, né, fecho aspas. Outro documento importante sobre esse conceito, né, os escritos em geral, né, os escritos dos 30 do Trotsky são geniais para a gente entender esse caráter internacionalista do pensamento dele. É uma carta que ele escreve ao periódico italiano Prometeu, que é o órgão de um dos grupos que debatia com a oposição de esquerda internacional naquele momento. Essa carta é de 19 de junho de 1930. O Trotsky ali dizia que a concepção do internacionalismo desse grupo era equivocada, porque era de uma soma de seções nacionais que, em última instância, era dispensável, e defendia que, abro aspas para o Trotsky, é errôneo considerar que a organização nacional é o alicerce e a internacional é o teto. A relação entre ambas é totalmente diferente. Marx e Engels iniciaram o movimento comunista em 1847 com um documento internacional e a criação de uma organização internacional. O mesmo aconteceu com a Primeira Internacional. A esquerda de Zimmerwald recorreu ao mesmo caminho para preparar a Terceira Internacional. É claro, é possível que na época do imperialismo surja uma tendência proletária revolucionária em tal ou qual país, mas esta não pode florescer e se desenvolver em um país isolado. No dia seguinte de sua criação, deve buscar e estabelecer vínculos internacionais, um programa internacional, uma organização internacional, porque este é o único caminho que pode garantir a correção da linha nacional. Fecho aspas, e o Trotsky termina de maneira lapidar essa reflexão na carta. Ele diz o seguinte, abro aspas de novo: uma tendência que se encerre nos marcos nacionais durante anos
se condena irremediavelmente à degeneração. Se a esquerda comunista de todo o mundo agrupasse somente 5 indivíduos, estes 5 indivíduos teriam igualmente a obrigação de construir uma internacional simultaneamente com outras organizações nacionais. Fecho aspas aqui. Então, de fato, é impressionante que correntes hoje, como no Brasil, se indicam trotskistas e não tem absolutamente nenhuma preocupação em estabelecer esses elos e um programa internacional, né? Como a gente estava discutindo aqui, sim. Porque não raro também essas correntes que se negam a se construir internacionalmente porque falam que não tem condições, terminam se adaptando aí ao parlamento, às vezes ao sindicalismo, né? É um problema aí de estratégia, né? Mas voltando aí à questão que você estava levantando, André, realmente, assim, é impressionante essa firmeza do Trotsky mesmo, né? Porque é uma firmeza que ele sempre usou no combate que, para ele, era irreconciliável contra a degeneração stalinista, né? Porque ele entendia que o stalinismo era uma burocracia apoiada nas conquistas da Revolução de Outubro, que revogou esse grande tesouro ideológico e metodológico do bolchevismo, que sempre foi internacionalista, aliás, como todos os marxistas até então, né? Para ressuscitar o socialismo nacional da Segunda Internacional. Então, assim, a direção stalinista da Terceira Internacional fez aí serem destruídos os principais processos revolucionários entre as décadas de 1920 e 1930, né? Essa direção stalinista que tomou conta da Terceira Internacional depois dos 4 primeiros congressos, né? E ainda em vida do Trotsky, o fracasso, a gente tem muitos exemplos aí, eu vou citar alguns, né? O fracasso da greve britânica de 1926, pela aliança oportunista da burocracia stalinista com as direções sindicais reformistas inglesas, no chamado Comitê Anglo-Russo, né? A destruição da Revolução Chinesa, aniquilando aí a independência de classe do Partido Comunista Chinês, já que, por orientação aí da Terceira Internacional Stalinista, se exige que se dissolva no interior do Partido Nacionalista Burguês, que era chamado Kuomintang, né? Lá na China, que levou ao fuzilamento de milhares de comunistas em 1927, a catástrofe na Alemanha em 1933, em que a linha sectária dos stalinistas fez de tudo para evitar que uma força potente para barrar os nazistas com a Frente Única Operária com os trabalhadores sociais-democratas se desse, facilitando, assim, o triunfo do Hitler, né? Que é muito interessante, porque todo mundo acha que todo mundo não, um senso comum que resolveu aparecer agora, acha que o Stalin ele era muito corajoso, era de combate, mas aqui você vê como, na realidade, o combate que ele dava mesmo era contra uma linha revolucionária, né? Porque com Hitler ele abriu o caminho. Enfim. E o giro também às frentes populares com os partidos burgueses a partir de 1934, que levou ao retrocesso da Revolução na França em 1936, né? E a derrota da Revolução Espanhola, que esse é um dos ápices, me parece, assim, na Guerra Civil contra o fascismo franquista, né? Com os stalinistas desempenhando o papel, nada mais, nada menos, de executores diretos das ordens dos republicanos espanhóis, junto aos anarquistas da CNT-FAI, né, entre os anos aí de 1936 e 1939. Claro que cada um desses processos vale muito a pena ser estudado pelos ouvintes, é riquíssimo para perceber como o stalinismo é uma tradição que não deve ser revivida de maneira nenhuma e como o Trotsky já combatia isso de uma forma absolutamente consequente, né. E esses são apenas alguns feitos da linha burocrática do Estado, né, que ao mesmo tempo perseguia a vanguarda revolucionária que era representada pelos trotskistas em todo o mundo. Então, esse aqui é só um resumo rápido de todos esses processos em que a burocracia stalinista atuou para frear, destruir os ascensos operários, com essa lógica que sacrificava o interesse do proletariado mundial em função dos interesses particulares dessa burocracia nacionalista stalinista, que tinha medo, né, que outra revolução triunfante no mundo pudesse colocar em xeque ali todos os privilégios materiais que eles haviam conquistado, expropriando politicamente os trabalhadores russos, exterminando os soviets e, vale a pena lembrar também, asfixiando o antigo partido bolchevique, até as fraudes nefastas dos processos de Moscou. Acho que se alguém tem dúvida do papel do Stalin, que se debruce bem detidamente sobre os processos de Moscou, né? No qual o Stalin e a sua camarilha, a sua burocracia, teve que eliminar fisicamente toda a geração que tinha vivenciado a Revolução de Outubro de 1917, com exceção
do Trotsky, né? E é por isso, inclusive, que é muito importante resgatar o legado do Trotsky, que é um legado que se traduziu em uma batalha estratégica monumental para reagrupar a vanguarda operária internacional, tendo aí lições programáticas, estratégicas sobre os principais acontecimentos da luta de classe, para preparar o triunfo das novas revoluções contra o imperialismo e o stalinismo, né? É tanto assim o legado do trotskismo que justamente por isso é que as academias fingem que o Trotsky não existiu e que existe ainda hoje tanta calúnia, tanta difamação e tanta distorção em nome do Trotsky, porque ele ofereceu uma análise e um programa para vencer o stalinismo, né? Então, enfim, só um comentário aqui. E com a última observação, que em 1928, na crítica ao projeto de programa da Internacional Comunista, o Trotsky, ele também vai explicar por que, antes de qualquer coisa, ele partia de um programa internacional e não desse viés absolutamente medíocre do socialismo num só país, né? Aqui eu também vou me permitir ler o Trotsky de novo, e ele abre uma aspas no qual diz o seguinte: o alarme de morte dos programas nacionais soou definitivamente em 4 de agosto de 1914. O Partido Revolucionário do Proletariado só poderá se basear em um programa internacional que corresponda ao caráter da época atual, o de máximo desenvolvimento e decadência do capitalismo. Fecha aspas, né? Uma caracterização lapidar. Né? Uhum. Sim, exatamente. E olha só como o Trotsky era taxativo nessas definições, gente. Ele falava o seguinte, nessa carta que a gente mencionou anteriormente, Olavo RT, abro aspas para o Trotsky de novo: a centralização mecânica que impera hoje na Internacional Comunista não é de caráter internacional. Pelo contrário, opera cada vez em maior medida como a melhor maneira de sacrificar os interesses da vanguarda do proletariado mundial no altar da fração plebiscitária stalinista, que se apoia sobre os alicerces do socialismo nacional. Fecha aspas. Então aqui toda a crítica que o Trotsky resgata a essa visão nacionalista, ele faz essa ligação entre as concepções anteriores da Segunda Internacional, da social-democracia, com o que essa fração plebiscitária, né, absolutamente burocrática do stalinismo levantava ali durante a década de 30. Todos os processos revolucionários, como a Simone estava mencionando, aqui a gente poderia citar especialmente, né, o caso da Revolução Alemã, que foi derrotada pela política stalinista de evitar a Frente Única Operária com os social-democratas. O ascenso operário francês, que ocupava fábricas em 1934 e que o próprio Trotsky, né, em 1936, tinha dito que se abria uma Revolução Francesa, também foi derrotado pela política de frentes populares do stalinismo, que se ligava com partidos da burguesia imperialista nesses países. E a Guerra Civil Espanhola, que se triunfasse poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial, poderia ter aberto um caminho de revoluções em toda a Europa e, ao contrário de deixar a União Soviética isolada, poderia permitir que a União Soviética se ligasse com outros estados socialistas e enfraquecesse mortalmente a burocracia do Stalin. Todos esses processos foram derrotados por essa visão nacionalista do socialismo num só país, que em última instância se traduzia como o direito da revolução apenas para a União Soviética, que todos os outros países não poderiam fazer essa revolução. Então, a gente tem que ser categórico. O stalinismo é uma tradição contra-revolucionária, que é a negação burocrática do tipo de partido revolucionário que o Lenin e o Trotsky construíram, né, no bolchevismo. Por isso que aqui no Brasil, organizações como o PCB, como a Unidade Popular, que reivindicam distintas variantes da tradição stalinista, não tem nada a oferecer à juventude e aos trabalhadores. Eles trazem já uma bandeira manchada com os maiores crimes da história, né, contra a classe trabalhadora. É verdade, André. Nossa, coisa do stalinismo, assim, até hoje me surpreende como está voltando na voz aí de algumas alas minoritárias, mas enfim, né, essa falsa ideia de que é uma tradição que merece ser revivida, porque a política do stalinismo, como você estava colocando, né, expressada aí na Terceira Internacional desde 24, ela foi de aberto boicote à extensão da Revolução Internacional, gente. É uma coisa assim que basta, você não precisa nem ler um historiador trotskista, um historiador minimamente honesto já vai relatar isso, né, sobre esses acontecimentos.
e que configurou aí essa ação do stalinismo, né, uma série de traições que no seu conjunto elas terminaram abrindo o caminho da Segunda Guerra Mundial, essa grande tragédia, desgraça que o capitalismo impôs à humanidade, né, e que, enfim, só pôde estourar, né, uma guerra dessas proporções quando o movimento operário mundial teve que amargar a derrota da Revolução Espanhola, né? A Revolução Espanhola, se tivesse sido triunfante, poderia ter impedido a Segunda Guerra Mundial. E a burocracia, ela adquiria cada vez mais segurança à medida que as derrotas da classe operária internacional, pelas quais ela eram responsáveis, né, eram ainda mais terríveis. Então, desse ponto de vista, era impossível combater essa burocracia soviética absolutamente monstruosa com qualquer variante de socialismo nacional, sem conceber, sem partir necessariamente de uma estratégia mundial da revolução que integrasse a atividade revolucionária dos trabalhadores em cada país, né? Então, da experiência da Revolução Chinesa de 25 a 27, né, e do combate ao stalinismo, o Trotsky ele vai extrair o material para dar um acabamento superior dessa grande estratégia, que é justamente a formulação da teoria da revolução permanente. Exato, sim. E esse aqui é realmente um ponto-chave, né, do legado do Trotsky, porque aqui a gente está discutindo a generalização da teoria revolucionária para toda a nossa época, né, sem a qual é impossível pensar a conquista das demandas democráticas mais elementares e também as estruturais em todo o mundo. Aqui existe um debate com o reducionismo nacional feito por uma série de teóricos, né, que buscaram nessas últimas décadas separar o debate sobre as questões democráticas da revolução, né? Um grande número de teóricos passou décadas escrevendo contra a possibilidade de que a classe trabalhadora fosse um sujeito potencialmente hegemônico, né, na nossa época, e que a única democracia possível seria essa, que a gente vive hoje, a democracia burguesa, e que no máximo ali se trataria de melhorar essa democracia. Então, segundo essa teoria, a luta pelas liberdades e os direitos políticos deveria ficar prudentemente separada das transformações socioeconômicas indispensáveis para a sua realização. Dois dos representantes teóricos desse foco, né, popular entre o neorreformismo europeu e as correntes pós-neoliberais aqui da América Latina, são o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe. Na abordagem que os dois fazem, né, da democracia e do populismo, desaparecem completamente os fundamentos objetivos, né, as bases econômicas do capitalismo, a opressão imperialista, as classes sociais, as relações de força. Para eles se trata só de radicalizar a democracia e conquistar uma articulação de um populismo progressista. A Chantal Mouffe lançou recentemente um livro, né, sobre isso, chama Por um Populismo de Esquerda, com esses fundamentos para apoiar o Mélenchon, né, sem nenhum balanço sobre as experiências do Syriza na Grécia, do Podemos no Estado espanhol, e menos ainda dos nacionalismos burgueses latino-americanos, né? Então, além de ser reformista, como não poderia deixar de ser, essa é uma teoria estreitamente nacional por definição. E, pelo contrário, a teoria da revolução permanente, elaborada pelo Trotsky, né, em base às lições das revoluções do século XIX e do começo do século XX, tendo aí o acabamento final depois da Revolução Chinesa, parte exatamente do contrário. Ele diz que a íntegra e efetiva resolução dos objetivos democráticos é inseparável das transformações estruturais. Por exemplo, na Revolução Russa, a luta contra a autocracia e a exploração dos latifundiários. Transportando essa teoria da revolução permanente ao processo atual que a gente está vivendo aqui no Chile, no lado, por exemplo, a reivindicação de terminar com o regime herdeiro do pinochetismo é impensável sem destruir os pilares, né, desse regime, a precarização e a terceirização do trabalho, a previdência privada, o lucro na educação e na saúde, a entrega dos recursos estratégicos ao imperialismo e a submissão ao capital estrangeiro, etc. Disso decorre que os objetivos democráticos eles se ligam necessariamente às medidas socialistas, que vão avançando sobre a propriedade privada capitalista, fazendo com que esse processo adote um caráter permanente. E para isso a gente sabe que a hegemonia operária se torna indispensável. Então, essa teoria da revolução permanente para o Trotsky, que ele elabora em base a todos os processos revolucionários que a gente viveu desde o século XIX, entrando as 3 revoluções na Rússia e a Revolução Chinesa, ele elimina essa estupidez do stalinismo, né, de separar países maduros e não maduros para a revolução. Os países, não é uma questão nacional, se um ou outro está mais próximo ou não de um sistema socialista. A questão é que o mundo, o sistema econômico mundial como um todo, já está pronto para esse sistema socialista. E aí o privilégio de
da classe trabalhadora tomar o poder não existe simplesmente nos países centrais. Essa é uma atribuição da classe operária em todo o mundo, pelo papel que cumpre, né, da economia. Dirigindo os centros nevrálgicos da economia, assume essas posições estratégicas para se tornar esse sujeito potencialmente hegemônico que poderia levar a revolução para além das fronteiras nacionais, né, Si? Exatamente, né? E nesse caso, assim, é até lógico que essa abordagem da revolução permanente seja inversa daquela visão democrático-liberal do Laclau e da MUF, né? Aliás, aqui só um parênteses, né? Por um populismo de esquerda, gente, quem que quer isso? Que horror! Eu não quero um populismo de esquerda, espero que os trabalhadores também não, né? Só por esse título a gente já percebe que a ideia não é boa. Mas, enfim, esses são os autores, né, que vão no lado inverso do Trotsky, porque a teoria da evolução permanente é uma forma, né, uma teoria-programa de concretizar a revolução. E, enfim, toda essa abordagem do Laclau, da MUF, com o seu populismo de esquerda, como o próprio nome diz, um intento de evitar a revolução, né? Então, a pessoa que segue aí essas correntes de pensamento tem muita dificuldade de explicar, por exemplo, por que o Pinheira não caiu no Chile agora, né? E não à toa eles são, enfim, os que estão muito longe de pensar articulação estratégica entre a hegemonia operária e a teoria-programa da revolução da nossa época, né? Porque... Pois é, o que não... Eu fico vendo, assim, muitas vezes, as pessoas falando sobre a teoria da evolução permanente e distorcendo, assim, não sei se conscientemente ou, enfim, inconscientemente, porque não estudou, mas falando como se a estratégia da evolução permanente fosse ofensiva permanente, né? Assim, que o Trotsky defendia que você tinha que estar ali na ofensiva o tempo todo, sem considerar as condições concretas, enfim, e não tem nada a ver com isso, né? Como você estava dizendo, André, o Trotsky, ele foi o que, de maneira muito brilhante, percebeu justamente que nos países de capitalismo atrasado ou dependente, as burguesias já nascem ligadas, né, atadas, submetidas por mil laços ao imperialismo, né, e por isso eles não conseguem realizar as tarefas da sua própria revolução burguesa. Então, como você estava dizendo, justamente as resoluções dessas questões democráticas estruturais, a divisão das terras, a emancipação dessas nações frente ao imperialismo, teriam que ser resolvidas pelos trabalhadores. E é por isso que a revolução é permanente, não é porque é uma ofensiva permanente, é porque ela se transforma de uma revolução que deveria ser burguesa em socialista, porque os trabalhadores são os sujeitos que podem resolver as tarefas que a burguesia não pode, né? Então, isso é muito importante da gente ter em mente, né? E que, ao contrário, né, uma visão absolutamente equivocada, dizer que se trataria aí de uma tentativa de, enfim, né, empurrar aí a revolução sempre pela ofensiva, né? E também é um absurdo, que o contrário do que o Trotsky defendia, porque o imperialismo, por exemplo, estadunidense, em aliança com as burguesias locais, ele vive aí hoje, né, na nossa atualidade, atuando em processos populares em outros países, buscando instrumentalizar os interesses dos movimentos que acontecem. Então, por exemplo, quando a gente tem um processo de mobilização das massas, né, em um determinado país, e um governo cai por esse tipo de ação do imperialismo aliado às burguesias locais, isso não tem nada a ver com a revolução, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque é importante, e a gente precisa dizer que também grande parte das correntes do trotskismo atual, nadando aí a favor da corrente já desde os anos 80, abandonou a teoria da revolução permanente, né? Em alguns casos, sob a ideia de que o socialismo podia avançar inconscientemente por meio de supostas revoluções democráticas triunfantes, né, que seriam aí revoluções no regime ou revoluções até mesmo no governo, né, dependendo de quem está falando, o que levava justamente a separar a luta pelas demandas democráticas, né, contra as ditaduras, por exemplo, dos problemas democráticos estruturais, que no caso da semicolônia como eu disse, seria, por exemplo, a opressão imperialista, a questão agrária e várias outras aí que se colocam, né. Então são visões erradas essas que opinam que são conquistas revolucionárias as quedas dos regimes e dos governos vigentes, não importando quem fez isso e como fez isso, né? Então, essa teoria, por exemplo, durante a Primavera Árabe, ela levou a LIT, que é a corrente internacional do PSTU brasileiro, a comemorar como um tremendo triunfo das massas, eu me lembro, as palavras foram exatamente essas, né? A queda do governo na Líbia. Só que essa queda tinha acontecido
pela via da ofensiva da OTAN, em 2011, né? Ou seja, nada menos que pelas mãos do imperialismo. Então, assim, como você pode comemorar que foi uma tremenda vitória revolucionária das massas, né? Uma intervenção da OTAN. É até meio engraçado, assim, né? Se não fosse trágico a gente pensar isso, mas, enfim, foi um posicionamento que tiveram aí os setores da elite. E também levou o PSTU, por exemplo, a aconselhar como tinha que ser feita a repressão por parte da ditadura egípcia do Fatah Abdel al-Sisi contra os membros da Irmandade Muçulmana, né? Olha que absurdo, uma organização de esquerda dizendo como você tem que reprimir uma oposição. É um delírio. Essa é a ruptura completa com a teoria da evolução permanente, né, do Trotsky? Não tem outra coisa para falar. Totalmente, é justamente por conta desse embelezamento de que quando cai um regime, não importa de que forma, não importa se pela mão do imperialismo, não importa de que maneira, é um avanço, né? Que é um absurdo. E no Brasil também isso teve a sua expressão aí, né? Por exemplo, aqui, de novo, o PSTU, a elite, negou com veemência a existência de um golpe institucional em 2016 e misturou essas bandeiras com aquelas da direita golpista, né, outras coisas do estilo. Quem não lembra dos cartazes do PSTU na porta da Fiesp, né, do Fora Todos, enfim, que eu acho que era uma cena que consolidava bem esse erro estratégico. Mas não são apenas eles, né? Em outros casos, assim como o da ex-LCR francesa, que é a organização que hoje se converteu na NPA, eles postularam que a via ao socialismo passava por desenvolver uma democracia até o fim, né? E aí, por democracia até o fim, não se tinha um claro contorno de classe, né? Então, você deixava entrever que seria com a ajuda das instituições do regime democrático burguês. E é bom lembrar que o pessoal aqui no Brasil se enquadra também nessa perspectiva, né? E isso tudo fez com que se deixasse de lado uma estratégia e um programa claramente revolucionários, né? Então, esse abandono da teoria da evolução permanente se produz justamente quando a ligação entre as lutas democráticas e a luta contra o capitalismo se coloca de forma dramática, se amplia muito, né? Basta a gente olhar aí a situação atual, e justamente essa ligação é que dá os fundamentos à hegemonia operária. Então, assim, por um lado, as demandas democráticas, elas se multiplicaram produto justamente do salto que o capitalismo deu na articulação entre a exploração e as mais variadas formas de opressão, racial, de gênero, cultural, de nacionalidade, né? E por outro lado, também a opressão imperialista deu um salto espetacular durante a ofensiva neoliberal, o que fez ser impensável qualquer conquista democrática fundamental e duradoura nas semicolônias e países dependentes, sem a questão básica da emancipação em relação ao imperialismo, né? Sim, isso fica praticamente impensável, né? Essa relação de grandes conquistas democráticas sem questionar toda a estrutura, né, do capitalismo que, na nossa época, e aqui, por exemplo, no nosso país, no Brasil, é bastante subordinado aos interesses do imperialismo estrangeiro. E a teoria da revolução permanente, ela tem essa grande potência de unificar a resolução das tarefas democráticas estruturais nos países de desenvolvimento capitalista atrasado, mas também de articular estrategicamente as demandas democráticas mais sentidas, né, na atualidade, com a conquista de uma sociedade superior. A Cita estava até mencionando aqui o Nahuel Moreno, né, que é o feitor da tradição que hoje segue a LIT, o PSTU aqui no Brasil, outras correntes também, como a CST, que é parte do PSOL, como o MES, que também é parte do PSOL. E o Nahuel Moreno, ele dizia que a revolução seria um trem imparável que, por seu próprio impulso e além das intenções das direções do movimento de massas, fossem essas pequeno-burguesas ou burguesas, e, consequente com isso, ele concluiu que não é obrigatório que seja a classe operária e um partido marxista revolucionário que dirijam o processo da Revolução Democrática para a Revolução Socialista. E essa teoria do Moreno fracassou estrondosamente. É uma ruptura com a teoria da revolução permanente, ela se opõe ao trotskismo, porque sim, é necessário que haja hegemonia operária, que os trabalhadores estejam organizados em partido revolucionário para que a gente avance as tarefas democráticas estruturais que exigem a tomada do poder pela classe trabalhadora. Não tem outro caminho na nossa época. E para isso, os trabalhos incansáveis da estratégia são muito necessários, trabalhos esses que o morenismo abandonou, né, no Brasil.
Então faço essa parte pelo comentário que a Simone fez, que é muito importante a gente entender essas tradições do trotskismo no Brasil e no mundo para ver exatamente qual é o verdadeiro fio de continuidade com o marxismo revolucionário na nossa época. É aquele que defende que a burguesia não pode mais cumprir nenhum papel progressista, muito menos revolucionário na nossa época, e que só a classe trabalhadora pode dar saída a isso, hegemonizando com seu programa os interesses de todos os setores oprimidos, ou aqueles que se iludem achando que a oposição pró-imperialista na Síria pode dar uma boa saída, né, para o povo contra a ditadura do Bashar al-Assad, ou que a ditadura egípcia pode fazer uma repressão ou outra, que isso tem um caráter às vezes progressista. Não dá, né, gente? Nós estamos recuperando aqui a tradição do Trotsky, do marxismo revolucionário. E voltando aqui à TRP, é muito importante lembrar que essa teoria, a teoria da revolução permanente, né, não é válida só para os países atrasados economicamente, ele é também para os países de capitalismo avançado e com longa trajetória democrático-parlamentar, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, por exemplo. Não à toa, tem um artigo muito interessante do Trotsky que chama Se os Estados Unidos se tornassem comunistas, que o Trotsky considera que o coração do imperialismo, hoje, só alcançaria a democracia mais ampla imaginável depois da Revolução Socialista, assim como havia alcançado a independência só depois da Revolução de 1776. Então é parte integral da articulação permanentista da Revolução essa ideia de que, triunfando nos países atrasados, a Revolução Socialista deve servir de alavanca para sua internacionalização aos países centrais. E se triunfa nos países centrais, ela deve utilizar todas as suas forças para extinguir a opressão nacional e libertar os países dependentes e semicoloniais das cadeias capitalistas. Gente, é um pensamento global, por isso que nós chamamos de grande estratégia revolucionária da nossa época. Porque só a unidade da classe trabalhadora junto ao povo explorado e oprimido pode se erguer como uma verdadeira alternativa, né, conquistando seu próprio poder para resolver efetivamente todos esses objetivos democráticos e da emancipação nacional, vinculando, né, a luta da classe trabalhadora dos países centrais, estabelecendo essa nova ordem social que nós consideramos que é o comunismo. Então esses elementos, ainda que não só esses, né, a gente vai voltar a outros mais adiante, recolocam com total atualidade a teoria-programa da Revolução Permanente contra essa ideia do socialismo no só país, absurda, né, do stalinismo, e se torna um elemento central das batalhas teóricas que hoje estão colocadas. A necessidade da recriação, né, dos contornos dessa teoria na atualidade, porque nós vamos viver novos processos revolucionários muito profundos, e a gente precisa entender que a revolução, ela só se inicia, né? Ela não se encerra com a tomada do poder, que a sociedade ela pode atravessar um longo processo, né, de transformações na esfera dos costumes, da ciência e da cultura, até que elas sejam criadas, né, novas relações sociais, e então essas opressões que nós estamos discutindo aqui, que foram geradas e alimentadas pelo capitalismo, possam ser extirpadas pela raiz. Essa também é um outro aspecto, né, da Revolução Permanente para o Trotsky, que é essa transformação permanente interna dentro da própria Revolução. E falando aqui do Brasil, por exemplo, é categórico que a teoria da Revolução Permanente é a chave estratégica para libertar toda a energia do povo negro contra a opressão e a exploração capitalistas, né? Essa energia que é constantemente represada, contida, oprimida pela burguesia, nossa, que é extremamente covarde diante do imperialismo, e que agora apareceu com toda a força nos Estados Unidos na batalha contra a polícia, o racismo estatal, depois do assassinato do George Floyd. Sim, André, é muito importante essa conexão entre os países de diferentes formações socio-históricas, né, que a teoria da Revolução Permanente parte, né, e desenvolve, e é bem importante lembrar também que essa concepção está fundada na teoria do desenvolvimento desigual e combinado, né, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado fundamentalmente indica que nos países de formação capitalista dependente, atrasada, você vai encontrar no interior de uma mesma nação que existe de mais moderno no que diz respeito aos modos de produção, convivendo com formas, inclusive, pré-capitalistas, né? Qualquer um que viaja aí pelo Brasil já constata essa formação bem claramente, assim, a própria China também, enfim, que tem gente agora querendo dizer que o grande modelo de desenvolvimento também tem isso como perspectiva, né? Então isso é muito importante, assim, para a gente ter uma ideia da riqueza do pensamento do Trotsky e da teoria da evolução permanente. E é justamente com essas ideias que o Trotsky combateu o stalinismo, né? Que aí tentou se fazer herdeiro do nacionalismo reformista da social-democracia, como a gente tinha dito, né? Com a teoria do socialismo num só país,
que não tinha nada a ver com essa teorização sempre internacionalista do marxismo. Aí eu acho que a gente tem até uma entrevista que é muito interessante com o Kevin Anderson, né, que é o autor do Marx nas Margens, que a gente publicou aqui no Ideias de Esquerda, que afirma justamente essa questão, né? Então, essa conduta da burocracia stalinista, ela agravou o isolamento internacional da União Soviética em benefício aí da sua manutenção no poder, né? E de roubar o poder político dos trabalhadores. E era justamente contra isso que o Trotsky batalhou para construir organizações revolucionárias com uma perspectiva política global, assim, capaz justamente de incidir no desenvolvimento real da luta de classes, né, ou em condições menos favoráveis, permanecer como correntes que estavam armadas com essas lições estratégicas e passar pelos momentos mais difíceis, mantendo aí um fio de continuidade com o melhor da tradição revolucionária. Então, é dentro dessa perspectiva que foram educadas, por exemplo, as organizações da oposição de esquerda internacional, justamente na concepção de que era necessário avançar na Revolução Mundial, né? E as batalhas da oposição de esquerda internacional, que foram muito perseguidas pelo Stalin e tal, deram origem à Quarta Internacional, e essa é uma grande lição para todos nós, mesmo hoje, assim, contra essa herança aí miserável que tem alguns que querem fazer o desserviço de reviver, que é o stalinismo, né? Então a gente tem que retomar toda a trajetória da oposição de esquerda internacional para fazer aí ressurgir com força as bandeiras do marxismo no século XXI. Então, a época imperialista que eliminou qualquer possibilidade de êxito dessa variante de socialismo nacional tem que ser novamente analisada sob essa ótica, sob a ótica da teoria da evolução permanente do Trotsky, né? Porque justamente essa é que estava fundada na concepção do desenvolvimento desigual e combinado, que, como eu estava mencionando acima, diz o seguinte. Vou até ler aqui para ficar bem claro isso para quem está ouvindo, porque é muito importante essa concepção. Ele diz que, unindo entre si países e continentes que se encontravam em etapas diferentes de desenvolvimento através do sistema de dependência e oposição, aproximando e combinando esses diversos níveis de desenvolvimento e opondo-os entre si através das fronteiras nacionais, o imperialismo havia convertido a economia mundial em uma realidade poderosa que determinava cada uma de suas partes componentes. Ou seja, né, qual que é a grande conclusão que a gente tira disso? Que não dá para destruir o imperialismo e conquistar os recursos da humanidade para que eles estejam a serviço da própria humanidade sem partir desse ponto de vista. A economia mundial, ela dá aos trabalhadores uma tarefa, né, que se dizer a respeito também à solução das contradições nacionais, mas só poderia ser realmente respondida na arena internacional, já que a principal contradição a se enfrentar é a que existe entre o crescimento das forças produtivas mundiais e as fronteiras que separam as nações e os estados, né? A gente tem uma interligação cada vez maior de recursos, de riquezas, enfim, numa escala que eu acho que nem o Trotsky poderia imaginar isso por fora, né, do socialismo, e ao mesmo tempo um ressurgimento do nacionalismo, um ressurgimento da xenofobia, né? Então essa contradição ela é indissolúvel por fora de uma concepção calcada na teoria da evolução permanente. Essa é a importância do que a gente está dizendo, né? Exatamente, sim. E essa integração orgânica da economia mundial, ela é integrada também, né, estrategicamente. Imagina se, por exemplo, os trabalhadores da juventude no Chile derrubam Pinheira e a herança pinochetista com a força que se expressou na última greve geral, né, do dia 12 de novembro do ano passado. Aqui no Brasil, nossa força seria multiplicada para enfrentar o Bolsonaro e os seus militares, além do próprio Guedes, né, que é um ex-funcionário do Pinochet. Todo mundo viu como a luta do Black Lives Matter nos Estados Unidos deu muita energia para que a luta dos negros, né, ganhasse força. Se os negros brasileiros, brutalizados permanentemente pela polícia, se enfrentam com o Estado de maneira independente, isso poderia influenciar a construção de um partido revolucionário nos Estados Unidos, encabeçado, né, pela população negra, pelos trabalhadores mais explorados e oprimidos, para enfrentar todo o regime bipartidário, não só o Trump, mas também um partido democrata. Essa influência internacional de cada uma dessas lutas. Então, por isso mesmo, esse fator confere um caráter profundamente realista à ideia de um partido comunista mundial. Na formulação final da teoria da Revolução Permanente,
o Trotsky afirma, vou abrir aspas aqui para ele, que na época atual, infinitamente mais que durante todas as precedentes, só pode e deve deduzir-se o sentido em que se dirige o proletariado em sua atividade nacional a partir do ponto de vista internacional, e não o contrário. Nisto consiste a diferença fundamental que distingue, desde o ponto de partida, o internacionalismo comunista das diversas variantes do socialismo nacional. Fecha aspas aqui. Então, esse internacionalismo operário, e não essas versões remasterizadas aí pelas organizações trotskistas hoje, que abandonaram esse enfoque na segunda metade do século XX, foi provado pela história, né, que desautorizou a tal da teoria do socialismo num só país, do Stalin, ou o retrocesso que significavam, frente, né, ao internacionalismo marxista, as ideologias nacionalistas de esquerda. E a burguesia, né, e os seus eminentes teóricos, eles reconhecem a força dessa ideia, né, do Trotsky, ainda que seja pela negativa, né, como uma anomalia teórica, entre aspas. Eu estava até lendo recentemente um estratega militar norte-americano que chama Harold Walter Nelson, que escreve um interessante trabalho, né, sobre o pensamento militar do Trotsky, reconhecendo, né, o brilhantismo dele na tomada do poder em 1917, durante a Guerra Civil, né, e ele diz que, ainda que as teorias da insurreição ganhassem um apoio armado na Rússia, a política revolucionária mais ampla, ou a política da Revolução Mundial, não se encaixou na realidade. Assim que diz, né, esse autor norte-americano, Harold Walter Nelson. E, obviamente, nós não estamos de acordo com essa visão, mas aí dá para ver a forma como se respeita, inclusive na classe inimiga, o pensamento internacional do Trotsky. Porque, de fato, né, o Trotsky, como Lenin, mirava o alvo da destruição do imperialismo no seu centro de gravidade, para o qual a revolução, inclusive a revolução na Rússia naquele momento, era uma conquista tática, uma conquista parcial que deveria ser posta em função da expansão internacional da revolução. Algo que, a partir de 1924, o stalinismo freou na Rússia, a burocracia maoísta na China freou desde o início, né, esse processo de internacionalização da revolução, e obviamente estão fora de todo esse espectro, né, que a gente quer resgatar. E com certeza eu diria que, ao contrário de uma anomalia, né, como considera o Nelson, a teoria da revolução permanente, essa expansão internacional da revolução, é a grande estratégia da revolução operária e socialista na nossa época. E por isso é preciso preparar isso conscientemente, né, a partir da construção de grandes partidos revolucionários a nível nacional e internacional, né, Si? Sim, exatamente, André. Essas lições, elas são, a gente poderia dizer, até um tesouro ideológico, né, que o trotskismo legou para a gente, porque é a base fundamental do que para a gente significa se orientar por um internacionalismo operário de ação. O que hoje, como a gente está colocando aqui, é uma exigência, né, de qualquer um que quer acabar com o capitalismo. O internacionalismo, então, ele é uma compreensão de uma época histórica, né, da Revolução Mundial dos Trabalhadores, o internacionalismo como conteúdo político da atividade dos trabalhadores e, portanto, ele tem que nortear o programa internacional que orienta, né, a política nacional. O internacionalismo tem que ser entendido como um partido comunista mundial, né, o Estado maior, assim, para usar uma linguagem militar, da Revolução Mundial como necessidade concreta que seja capaz aí de organizar os grupos revolucionários dos trabalhadores em cada país. Porque justamente, né, aqui, novamente, assim, parafraseando Trotsky, nenhum dos grandes problemas da luta de classes pode ser resolvido nos limites das fronteiras nacionais. A gente está frisando muito essa ideia ao longo de todo o programa, né, porque muita gente trata a União Soviética como comunismo acabado, né, como se aquilo fosse o ápice do comunismo. E não, gente. É impossível alcançar o fim do sistema capitalista no marco justamente dessas fronteiras nacionais. Então, a luta pela internacional da Revolução Socialista hoje, ela parte para a gente, né, de retomar essas bandeiras, reconstruir a Quarta Internacional num cenário mundial que evidentemente mudou bastante, né, desde a época do Trotsky. Mas as mudanças que esse cenário internacional trouxe só aprofundam a necessidade do internacionalismo. Isso é que a gente tem que ter em mente, né? Então, assim, nenhuma organização das que existem hoje, que se reivindicam revolucionárias, podem aí resolver por si mesmas essa tarefa de magnitude que é histórica, né? Que necessariamente vai ser o resultado da fusão, das rupturas, não apenas das alas esquerdas das organizações que se colocam no campo da revolução,
mas, acima de tudo, dos setores mais avançados da classe trabalhadora e da juventude, que possam se orientar no sentido da evolução social, né, no calor aí da crise e da luta de classes, que seguramente vai vir, né? A gente já está sentindo esse aroma no ar há algum tempo, né? Isso tem a ver aí justamente com essas iniciativas que a gente está desenvolvendo na nossa corrente internacional, que é a fração trotskista, aproveitando aí os 80 anos de aniversário do assassinato do Trotsky, para fazer os debates com a esquerda em vários países do mundo, além, enfim, de todo o conteúdo que a gente vem expressando com as nossas correntes internacionais nesse dia tão importante que é o 22 de agosto, né, que, enfim, a gente tem que retomar as homenagens ao Trotsky, mas não como uma coisa dogmática, morta, mas justamente pensando o que essa tradição, o que essas lições que o Trotsky deixou para a gente servem para discutir a necessidade da construção de um partido revolucionário mundial hoje, né, André? Completamente, sim. E essas iniciativas que você mencionou, né, da nossa corrente internacional, a fração trotskista, elas estão ligadas a uma atuação concreta, não apenas prática, né, dentro desses países, mas também teórica, que a gente está desenvolvendo nos distintos países que hoje são palco dos processos da luta de classes durante a pandemia, ou que ocuparam esse lugar em 2019 durante o segundo ciclo, né, da luta de classes pós-crise de 2008. A gente debateu isso na Conferência Latino-Americana e dos Estados Unidos, né, convocada pelas forças da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores Unidade, na Argentina, da qual faz parte e encabeça a nossa corrente irmã, o PTS, junto ao Partido Obreiro, a Esquerda Socialista, o MST, o Movimento Socialista de Trabalhadores, que é a principal expressão, né, de um polo de independência de classes no mundo e que tem influência em setores de massas com um programa que é anticapitalista e que defende um governo dos trabalhadores, né? Ali mesmo ficou bastante claro que a gente tem que seguir discutindo como forjar as bases programáticas e estratégicas para a reconstrução da Quarta Internacional, já que os debates que se abriram ali sobre os distintos temas mostraram que as demais correntes que são parte, junto com a gente, dessa importante força política na Argentina, não defendem a independência de classe em outros países, né? Por isso que a gente fez questão de discutir com os companheiros 3 pontos centrais, em que nós da fração trotskista buscamos aportar com a nossa atuação nesse último período. Em primeiro lugar, a necessidade de lutar pela hegemonia operária. Se a gente quer recuperar o legado do Trotsky, nós precisamos recuperar o legado da centralidade da classe trabalhadora como sujeito central da emancipação, né? Estabelecendo programaticamente aí a aliança dos trabalhadores com todos os setores oprimidos, né? Com o povo negro, com o povo indígena, com as mulheres, os LGBTs, todos esses setores que fazem parte, né, desse núcleo que é super explorado pelo capitalismo. A gente viu a importância disso, por exemplo, nas jornadas revolucionárias do Equador, contra o governo Lenin Moreno, que deixaram colocadas essa importância, né, da aliança entre os trabalhadores da cidade e o movimento indígena camponês. Aliança que a direção da Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador e dos sindicatos ali buscaram de toda forma impedir. E também a gente viu isso na grande luta dos transportistas de Paris contra a reforma da Previdência do Macron, em que os trabalhadores saíram, né, em defesa dos imigrantes. A segunda questão, que é de muita importância, é batalhar por concentrar toda a força da classe trabalhadora, né, que controla essas posições estratégicas que fazem funcionar a sociedade e que por isso justamente podem ser esse sujeito hegemônico de emancipação, como começou a mostrar a heróica resistência do povo boliviano contra o golpe de Estado, né, em particular em El Alto e em Cochabamba, que teve como emblema o bloqueio, né, da planta de combustível de Sencata, que é uma posição estratégica que deixou desabastecida a cidade de La Paz e que, se aprofundasse, tinha o potencial de tomar uma dinâmica similar à da Guerra do Gás, em 2003, na Bolívia. E por último, um grande tema que a gente debateu com os companheiros na conferência é a luta pela auto-organização das massas e em perspectiva para desenvolver um poder próprio da classe trabalhadora e dos oprimidos, capaz de enfrentar o Estado capitalista, materialmente. Então, daí a importância do desenvolvimento de coordenações, organismos de auto-organização, que inclusive em suas formas iniciais, são muito fundamentais para unir os diferentes setores da classe trabalhadora, né, para fortalecer táticas como a da Frente Única Operária, que segundo Lenin significava golpear juntos e marchar separados, frente à burocracia sindical, assim como articular diversas posições estratégicas com os territórios, os sindicatos com os movimentos sociais, a juventude com a classe operária, para organizar, inclusive, a autodefesa
frente à repressão, como a gente viu, inclusive, e teve o orgulho de participar da formação do Comitê de Emergência e Resguardo ali na cidade de Antofagasta, que é um centro mineiro no Chile, durante os grandes protestos contra o governo do Piñera e o regime pinochetista. Então esses foram os grandes temas, né, que a gente pôde debater nessa última conferência latino-americana dos Estados Unidos. Nós convidamos todo mundo a assistir, inclusive, essa conferência pelo Esquerda Diário, e a gente acha que resgatar os fios de continuidade do trotskismo leva obrigatoriamente a levar adiante essas tarefas, né, Si? Exatamente, André, esses todos aí que você citou são pontos fundamentais para a gente enfrentar os capitalistas, as burocracias e criar aí as bases para a reconstrução da Quarta Internacional, né, partindo de todo o legado do Trotsky. Acho que é importante a gente lembrar também que a gente vem atuando no fenômeno aí da luta negra, né, da luta antirracista que se abriu nos Estados Unidos com o assassinato do George Floyd, através do Left Voice, que é o Esquerda Diário em inglês, né, e alentando a luta contra a polícia e o regime racista imperialista, que inclui o Partido Democrata, para convencer justamente o melhor da vanguarda que surgiu aí sobre a necessidade da construção de um partido revolucionário independente naquele país. Imagina que coisa maravilhosa seria um partido revolucionário nos Estados Unidos, né, com essa classe trabalhadora potente. Enfim, a tarefa da gente aqui, caso avance um posicionamento desse tipo nos Estados Unidos, ia ser imensamente facilitada, né? Imagina assim, os operários americanos aí se negando a transportar armas para ser jogadas no Irã, se negando a transportar, enfim, todo o material de apoio que eles cedem a Israel. Ia ser um escândalo, né? Ia deixar os trabalhadores do mundo inteiro absolutamente moralizados, assim. Então, a importância da construção de um partido revolucionário independente nos Estados Unidos não é nada menos do que isso, né? A principal economia do mundo. Seria espetacular, uma tarefa histórica imediata que a gente tem que alentar e discutir a todo instante, né? E a gente vem também aí atuando junto com a CCR na França, né, a partir dos processos de luta de classes nos coletes amarelos, que você já citou em 2018, no qual a gente contribuiu com a auto-organização da estação Saint-Lazare, em Paris, e na batalha contra a reforma da Previdência de 2019, na qual a gente constituiu a coordenação dos transportes, né, que reuniu aí um setor importante da vanguarda dos trabalhadores, estava organizada na RATP-SNCF, que são siglas, né, que indicam aí a localidade desses trabalhadores, com um organismo de auto-organização pela base, construído pelos próprios metroviários, rodoviários, motoristas de ônibus de Paris, que levou adiante essa enorme batalha contra a traição da central sindical CGT, né, não dando trégua em nenhum momento, nem no Natal, nem no Ano Novo, ficando ativos aí em meio às festas de fim de ano, sendo uma dor de cabeça enorme para a dominação da burguesia na França, né. Mas não foi só isso, também politicamente a gente tem enfrentado aí o liquidacionismo da direção majoritária do NPA, que tem preferido aí explodir o partido, né, a seguir assistindo o avanço da extrema esquerda, da esquerda consequente, encabeçada aí pelos nossos companheiros da CCR, que defendem a construção de um partido revolucionário de combate na França, né. Então a gente vê como, frente ao avanço de posições revolucionárias, todo aquele pessoal que falava, não, a gente tem que ter um partido de múltiplas tendências, porque é mais democrático, tem que conviver entre todos, viram de repente assim, bem antidemocráticos, né? Impressionante o medo que se tem do avanço de posicionamentos revolucionários, mas enfim, né? Depois a gente pode até gravar um outro podcast mais específico sobre a questão da França, que eu acho que vale a pena. E também aqui no Chile, a gente tem atuado com nossos companheiros do Partido de Trabalhadores Revolucionários, né, o PTR, na luta contra o Piñera e o regime pinochetista, no qual a gente tentou ao máximo ajudar na auto-organização das massas e na discussão teórico-estratégica sobre a importância da hegemonia operária, né, bases aí sobre as quais a gente pôde instituir, juntar várias categorias operárias, esse comitê de emergência e resguardo que você tinha falado, né, André? Aí no Centro Mineiro de Antofagasta, enfim. Foi um organismo muito importante de decisão de democracia operária, que teria sido fundamental ser generalizado para todo o país, né? Porque a partir disso
poderia expressar os anseios democráticos da população nas ruas e também do povo mapuche, que enfrenta aí a repressão estatal até hoje, né? E não podemos deixar de mencionar também o processo na Bolívia, onde os nossos companheiros da organização LORCE, né, intervieram desde o início contra o golpe de Estado racista e xenófobo do Camacho, eu não sei falar esse nome direito, mas é Agnès, com independência frente ao nacionalismo burguês e traidor do MAS e do Evo Morales, né, junto à população de Real Alto, que paralisou a planta dos combustíveis sem cata, que foi algo que, como a gente disse, coloca o tema das posições estratégicas nesses centros nevrálgicos da produção, né? Então, em cada um dos países onde a gente está na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, a gente atua como fração trotskista, porque a gente tem o grande desafio aí de construir uma forte esquerda revolucionária anti-imperialista e socialista que aponte o caminho, né, da independência de classe, né? E tudo isso a partir também da rede internacional da esquerda diária, que alcança 13 milhões de pessoas por mês em 14 países e 8 idiomas, né? Além da produção teórica disposta nas publicações das editoras das nossas organizações internacionais e dos suplementos do Ideias de Esquerda em todos os países, além aqui no Brasil, é claro, do nosso campus virtual, onde você pode assistir cursos sobre os melhores teóricos do marxismo revolucionário internacional de ontem e hoje. Completamente, sim. E valeu a pena aí fazer o chamado para ver os cursos que a gente soltou, né, sobre o Lenin, sobre o Trotsky, sobre a Rosa Luxemburgo, também sobre o Marx, né, sobre essa grande obra do Marx que é o Capital. Tudo isso é muito importante para a gente resgatar justamente o que há de melhor na tradição do marxismo revolucionário, que hoje é representada pelo trotskismo, e não poderia ser outra, né, a nossa contribuição para discutir o legado do Trotsky hoje, né, construir partidos revolucionários a nível nacional e internacional, que para nós é a Quarta Internacional. Essa é uma tarefa de urgência para a nossa época, e isso está ligado às nossas paixões comunistas, né, obviamente. A gente quer um mundo que transite, né, como dizia o Marx na crítica ao programa de Gotha, do reino da necessidade ao reino da liberdade, em que a gente possa aproveitar a enorme tecnologia atual, a robótica, a inteligência artificial, as redes de telecomunicação 5G, para diminuir ao mínimo possível o tempo de trabalho necessário da humanidade, para que as pessoas possam dedicar a maior parte da sua energia, a arte, a ciência, a cultura, e empreguem assim todas as capacidades humanas em uma relação equilibrada com a natureza. A gente precisa aniquilar o capitalismo para conquistar isso. E se tem uma tarefa que vale totalmente a pena ser levada enquanto a gente está vivo, é essa, né? Os triunfos revolucionários que a gente discutiu aqui em todo o programa em um país só podem preparar as condições para a luta em maior escala contra o imperialismo a nível internacional, uma vez que a gente não busca um conjunto de ditaduras do proletariado, e sim uma sociedade comunista em que o Estado Nacional, a moeda, todo tipo de opressão seja abolida, e que emancipe a humanidade, né, de toda divisão entre as classes sociais. Então, existe uma grande batalha para recuperar o comunismo, não como uma ideia com letra maiúscula, né, como sugeriu Alain Badiou recentemente, mas assim como uma perspectiva política concreta do século XXI. E eis uma estratégia global aqui que a gente está discutindo e que coloca todas as conquistas parciais, né, incluindo a conquista do poder em um país, em função do objetivo da Revolução Mundial e do grande processo de mudanças sociais, políticas e culturais que, após a tomada do poder, se orientem, né, até a liberação do trabalho e a extinção do próprio Estado. Então, essas são as grandes ideias, né, que a gente queria trazer com esse programa, com a herança do pensamento internacionalista do Trotsky. E a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa, já com toda essa expectativa, né, da semana prévia ao dia mesmo, né, em que a gente vai fazer as grandes atividades sobre o 80º aniversário do assassinato do Trotsky. Já queria me despedir aqui de todo o pessoal que ouviu, né, o nosso podcast, me despedir aqui da Simone. Manda aí as suas palavras finais. Valeu, André, valeu a todo mundo que ouviu a gente, muito especial esse programa. Apesar da gente ter tocado muitos pontos aí importantes do Trotsky, ainda teria muita coisa para falar sobre o Trotsky, né? Como ele desenvolveu uma visão muito profunda sobre o tema das mulheres, sobre, enfim, o tema da cultura, até sobre literatura ele escreveu, né? Então, assim, a gente deixa aí um chamado para que todo mundo se aprofunde
no pensamento desse grande revolucionário, do mais estrategista, né, dos marxistas, enfim, das melhores tradições revolucionárias aí. E te dou um abraço e a todos os nossos ouvintes aí, espero que contem aí com o Esquerda Diária, o Campus Virtual, enfim, todas as iniciativas para conhecer mais o pensamento Trotsky. Excelente, sim. Inclusive você citou agora o debate do Trotsky sobre a questão da mulher. A gente tem um novo podcast, né, sobre o feminismo e marxismo especial, dedicado ao pensamento justamente do Trotsky e as elaborações que ele fez para discutir o tema da mulher. A gente também queria convidar todo mundo a assistir, né, o documentário que a gente vai soltar no dia 22 de agosto sobre o Trotsky, que vai ter a participação aí de vários companheiros militantes nossos da fração trotskista que estão no terreno de combate em cada um dos grandes processos da luta de classes que a gente vive hoje, e nós vamos prestar uma grande homenagem aí a todas essas lições teórico-estratégicas, que são vastíssimas, né, como a Simone disse, e que aqui a gente quis eleger especificamente o tema do internacionalismo no pensamento do Trotsky. Nós também queríamos convidar todo mundo para ver o debate que a gente realizou no Esquerda Diário, né, nessa última segunda-feira, no dia 17, que contou com a presença da Carolina Cacau, né, do MRT, do Bernardo Cedeira, do PSTU, Michel, da CST, o Plininho, né, professor de economia da Unicamp, também membro do Contrapoder, e o Israel Dutra, né, do MES. Um debate aí sobre o legado do Trotsky e quais perspectivas políticas a gente poderia ter no Brasil e internacionalmente. Bom, gente, a gente vai se despedindo então de todo mundo aqui, depois desse programa especial. Agradeço todo mundo por ter ouvido, peço que todo mundo difunda esse programa para a gente seguir os debates sobre o Trotsky e a nossa época. Até mais, pessoal!